Olá, seja bem-vindo ao projeto Conquistar. Eu sou o professor Denilson, de Língua Portuguesa, e vou acompanhá-lo neste momento. Antes de começarmos, eu quero lembrar a você de nos seguir nas redes sociais, @Centro de Mídias _AM, e também nos marque nas postagens, #Projeto Conquistar Seducan, ok? Vamos ao nosso episódio de número 8, aulão de língua portuguesa, redação, a produção textual, título Supercola Textual. Vamos falar sobre coesão e a coesão aplicada à proposta de intervenção da redação do Enem. Ok? Então, para começar, vamos ao nosso quiz. Quais são os elementos essenciais para uma boa proposta de intervenção de uma redação do Enem? Com vocês agora. E aí, gente, responderam o nosso quiz? Então, sabemos que a redação do Enem é um texto importante que você produz no momento que está realizando o exame e você precisa apresentar nesse texto uma proposta de intervenção. Sabemos que o texto, o tipo textual da redação do Enem é uma dissertação argumentativa, certo? Uma dissertação que você apresenta opinião, que você apresenta argumentos para defender o seu ponto de vista, a sua opinião, a sua tese, certo? E, claro, você tem que apresentar também propostas de solução para o problema, para o tema abordado. Muitas vezes, muita gente esquece de produzir essa proposta e acaba perdendo ponto. Então, é fundamental que você fique atento na hora da escrita para apresentar uma boa proposta de intervenção e, claro, apresentar com todos os elementos que vão consolidar, que vão tornar essa proposta de intervenção forte e válida para a solução do problema. Então, vamos aí conhecer os elementos que compõem, que são importantes na proposta de intervenção. Colocando aí, olha só, uma boa proposta de intervenção, gente, vai apresentar a ação, vai dizer o que deve ser feito para solucionar o problema, certo? Além disso, além de dizer o que deve ser feito, você deve apresentar o agente, dizer quem irá realizar esta ação, quem irá executar a ação que você propõe. Além disso, acrescentando aí, você tem que dizer o modo, como essa ação será desenvolvida, os elementos necessários, o que será preciso, mobilizar recursos financeiros, mobilizar ações como palestras, são modos de realizar a ação, de executar a proposta de intervenção, aquilo que você propõe que seja feito. E, claro, você tem que deixar especificado, você tem que apresentar a finalidade, dizer qual é a finalidade dessa ação. Além dessa finalidade, é importante, é interessante que você faça um detalhamento, ou seja, que você detalhe os pontos dessa proposta de intervenção, dizendo qual é a ação, claro, você vai retomar, você vai dizer de forma mais clara e específica, tanto a ação como o agente, incluir o modo como deve ser feito, como deve ser executada esta ação e, claro,
a finalidade também. Então, percebo que são elementos importantes, elementos que devem estar presentes em uma proposta de intervenção para que ela seja uma proposta forte, para que ela seja uma proposta válida, certo? Exatamente aquilo que pode ser realizado. Então, você tem que pensar com base no seu conhecimento de mundo, com base na sua vivência, aquilo que é possível fazer para solucionar determinado problema que está sendo abordado lá na redação. Ok? Então, lembrando, sempre você vai ter na redação do Enem um tema. Sobre este tema, você tem que apresentar uma tese, ou seja, uma opinião sobre esse tema e trazer argumentos para defender o seu ponto de vista, para defender a sua tese e, claro, apresentar essa proposta de intervenção. Perceba que essa proposta de intervenção possui elementos que serão conectados, ou seja, com o texto principal, exatamente pelo mecanismo da coesão, ok? A coesão ela atua para integrar essa proposta de intervenção ao texto, à sua redação, e também para integrar, ou seja, para ligar, para relacionar os elementos que compõem essa proposta, como a ação, o agente, o modo, a finalidade, ok? Então, nós vamos ter recursos na língua que irão ser utilizados para fazer essa conexão, para estabelecer essa ligação entre esses elementos, e é isso que nós vamos estudar agora, nesse momento. Então, agora vamos ao nosso conteúdo. Para que a gente possa compreender bem os elementos que compõem a proposta de intervenção e como a coesão textual faz essa ligação, essa relação entre esses elementos, entre esses termos que tornarão a sua proposta válida, eu trago para vocês uma proposta de intervenção que fez parte de uma redação nota 1000 no Enem. Então, leiam comigo, vamos à nossa proposta. Portanto, faz-se necessário superar os desafios que impedem a valorização das comunidades tradicionais no Brasil. Para isso, urge que o Poder Executivo, na esfera federal, amplie a verba destinada a órgãos fiscalizadores que visem garantir os direitos dos povos tradicionais e a preservação de seus territórios e costumes. Tal ação deve ser efetivada pela implantação de um projeto nacional de valorização dos povos tradicionais, de modo a articular, em conjunto com a mídia socialmente engajada, palestras e debates que informem a importância de tais grupos em todos os 5.570 municípios brasileiros. Isso deve ser feito a fim de combater os preconceitos e promover o respeito às populações tradicionais. Afinal, o intuito é que elas sejam tão valorizadas quanto os índios na primeira fase da literatura romântica. Então, aí nós temos esse texto, essa proposta de intervenção, que foi retirada aí de uma redação que recebeu a nota máxima no Enem, e percebe que nós temos aqui exatamente os elementos importantes que compõem essa proposta. Então, analisem comigo. Primeiro elemento que deve estar presente na proposta de intervenção é a ação. O que será feito? Propor a ação que será executada. Então, o primeiro passo para elaborar uma proposta de intervenção é pensar o que deve ser feito para resolver o problema apresentado. Quando a gente analisa a nossa proposta de intervenção da redação, que foi nota 1000, observe que ela traz já no primeiro período ali exatamente a ação que deve ser executada. E qual foi a ação proposta? Então, colocando aqui, olha só a ação proposta, se buscou o quê? Focar exatamente numa ampliação de verba. Ampliar a verba destinada, ou seja, recursos financeiros, a verba destinada a órgãos fiscalizadores e implementar um projeto. Que projeto é esse? Um projeto nacional. Percebe que é um projeto abrangente para todo o território brasileiro. Projeto nacional de valorização dos povos tradicionais. Então, percebe que esta é a ação proposta para solucionar o problema dos desafios que ocorrem para a valorização dos povos tradicionais. Ok? Então, a ação proposta é exatamente essa. Percebam que aqui na ação a gente já tem
uma ideia de quem irá executar esta ação. Perceba que o enunciado órgãos fiscalizadores já evidencia quem irá executar esta ação. É exatamente o agente. Mais adiante a gente vai perceber um detalhamento desse agente. Quem será o agente que irá executar? E claro, falando em agente, olha só, quem fará, quem executará essa ação? Ou seja, depois de pensar na ação, você deve informar quem seria o responsável pelo seu planejamento e execução. Perceba que tem que planejar e executar. Esse planejamento e execução também são parte, ou seja, compõem parte importante para a proposta, ok? Percebam que quem é responsável, quem pode executar a ação? A gente vai ter órgãos governamentais, como ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e outros também podem ser mencionados como agentes, ok? Prefeituras também e secretarias, as famílias também podem ser mencionadas como agentes para a execução da ação. Escolas e ONGs, organizações não governamentais, são alguns dos agentes possíveis que podem estar presentes na sua proposta de intervenção. Então, além de dizer o que fazer, você tem que dizer quem irá fazer, quem irá executar a ação proposta. No nosso texto que nós estamos analisando, nós temos o nosso agente específico, ou seja, nós temos aí exatamente quem irá executar. Colocando aqui, olha só, quem será o agente? Poder Executivo, ou seja, na esfera federal. A gente vai focar, ou seja, a proposta de intervenção diz que este aqui será o agente, o Poder Executivo, exatamente o que é responsável pela execução das leis, pelo provimento do território nacional, certo? Perceba que é uma esfera federal que abrange todos os estados. Ok? E claro, além de dizer o que fazer, quem irá fazer, tem que dizer como, especificar o modo como essa ação será executada. Então, como será feito? Olha só, após determinar a ação e o agente, é o momento de explicar como a medida será colocada em prática. Na proposta que nós estamos analisando, qual é o modo, qual foi o meio proposto para executar a ação. Então, colocando aqui, olha só, meio de realização da ação da proposta de intervenção, destinação de recursos financeiros para órgãos fiscalizadores e implantação de um projeto específico. Então, a gente viu que a proposta apresentou a criação de um projeto nacional de valorização dos povos tradicionais, ok? E, claro, quem será responsável por criar esse projeto? O Poder Executivo na esfera federal, ok? Ou seja, a Presidência da República, certo? Então, perceba que nós vamos ter aqui o meio, por meio do envio de dinheiro, de verba para esses órgãos que irão executar a ação. Ok? Qual é a finalidade? Então, perceba que nós temos uma finalidade, além de dizer quem irá fazer a ação, qual é a ação, o meio como ela será desenvolvida, a finalidade também tem que estar presente. Olha só, qual o efeito da ação no problema? Ou seja, o que isso vai trazer de solução? Qual é a finalidade, certo? O que vai trazer de bom? Então, perceba que isso daqui é essencial, que a proposta de intervenção também mencione o efeito da intervenção, daquilo que será realizado sobre o problema, certo? Ou seja, qual a finalidade dela? No texto que nós estamos analisando, na nossa proposta, percebo que nós temos aí, claro, esta finalidade. Colocando aqui para vocês, olha só, garantir os direitos dos povos tradicionais, também preservação de seus territórios e costumes e combater o combate a preconceitos e promover o respeito à população, ou seja, às populações tradicionais. Então, essa é a finalidade da criação do projeto que será executado pelo Poder Executivo, através dos órgãos fiscalizadores. Então, percebam que nós temos aqui exatamente a finalidade
proposta. Então, os 4 elementos fundamentais já apareceram, certo? E o detalhamento? Gente, o detalhamento é você dizer de forma mais precisa, né? Quais são os detalhamentos importantes para essa ação dar certo. Então, olha só, aqui no nosso texto você já deve ter ouvido falar em muitos estudantes que perderam pontos por não detalhar a proposta de intervenção, certo? Então, perceba que o não detalhamento pode prejudicar você. Você tem que dizer quem irá fazer, especificando exatamente quem é esse ser que irá executar. Órgãos fiscalizadores exatamente da esfera executiva, esfera federal, do poder executivo, ou seja, a presidência da República. Então, perceba que aqui nós já temos um detalhamento, ok? Também da finalidade, a finalidade, preservar, combater, certo? Poder preservar os territórios, os costumes desses povos também são detalhes que foram colocados exatamente aí na proposta de intervenção. Vamos adiante? O nosso texto já diz, mas não precisa se desesperar. Os detalhamentos nada mais são do que exemplos e explicações sobre os 4 elementos anteriores: ação, agente, modo e finalidade. Quando a gente observa a proposta de intervenção que nós estamos analisando, aquela que fez parte da redação nota 1000, percebam que ela coloca como detalhamento da proposta, articular, em conjunto com a mídia socialmente engajada, palestras e debates informativos sobre a importância dos povos tradicionais em todos os 5.570 municípios brasileiros. Então, isso daí é parte do detalhamento que é apresentado na nossa proposta de intervenção. Então, perceba que a gente analisou cada elemento e nós temos aí um aprofundamento dessa proposta, exatamente evidenciando a execução, aquilo que será feito, né? Os meios, os locais em que essa ação deve ser realizada, ok? Então, perceba que o detalhamento é importante porque ele colabora, ele ajuda, ele contribui para que a sua proposta de intervenção fique mais sólida, ou seja, fique mais forte e, claro, convença o corretor, a pessoa que irá ter contato com o seu texto e avaliar, de que é uma proposta válida e viável. Ok? Agora, nós vimos os elementos que compõem a proposta. Como a coesão pode relacionar, conectar esses elementos? Então, vamos ao nosso texto, à nossa proposta mais uma vez. A nossa proposta de intervenção, ela já inicia com a conjunção portanto. Observem que essa conjunção marca exatamente a ideia de conclusão. Nós temos aí o início da conclusão do nosso texto, ou seja, o fechamento. E observe que a proposta de intervenção, no texto que nós estamos analisando, foi deixada para o final, mas isso não impede que ela apareça em outras partes do texto, que ela seja abordada ao longo do texto, mas se você se sente seguro para trabalhar ela ao final, com mais calma, você pode deixar para o final, certo? E observe que ela já inicia com a conjunção portanto, trazendo essa ideia de conclusão, ok? E percebe que ela retoma a ideia anterior do texto exatamente aqui, quando ela afirma que faz-se necessário superar os desafios que impedem a valorização das comunidades tradicionais no Brasil. Então, nós temos uma retomada, uma conexão exatamente com essa afirmação já no primeiro parágrafo do nosso texto. Na sequência, observem que nós temos o problema para a valorização das comunidades, dos povos tradicionais. Percebe que na sequência, já no segundo período, nós temos para isso, observe que o pronome isso retoma a ideia anterior, do outro período, e ele diz: urge que o Poder Executivo, na esfera federal, amplie a verba destinada a órgãos fiscalizadores que visem garantir os direitos dos povos tradicionais e a preservação de seus territórios e costumes. Tal ação, observem o enunciado, tal ação retoma a ação que foi proposta no período anterior, certo? Ampliação de verbas para os órgãos fiscalizadores e já introduz aqui para a gente, na sequência, o que será feito, né? Então, percebam, tal ação deve ser efetivada pela implantação de um projeto nacional de valorização dos povos tradicionais, de modo a articular
em conjunto com a mídia socialmente engajada, palestras e debates que informem a importância de tais grupos em todos os 5.570 municípios brasileiros. E isso, mais uma vez, um pronome retomando a ideia que nós já vimos anteriormente, olha só, e isso deve ser feito a fim de combater os preconceitos e promover o respeito às populações tradicionais. Afinal, olha só, abrindo o último período, olha só, afinal, o intuito é que elas sejam tão valorizadas quanto os índios na primeira fase da literatura romântica. Observem que aqui no fechamento, no último período, a gente tem exatamente uma ideia de comparação com os elementos, com a conjunção, olha só, esses elementos tão quanto, que introduzem essa comparação para efetivar, certo? Para fechar a ideia. Então, percebo que os povos tradicionais aqui são comparados ao período histórico do romantismo, em que nós tínhamos a valorização do índio por ser exatamente aquele ser que representa a idade, ou seja, a identidade, o primeiro brasileiro. Então, observem que nós temos essa ideia de comparação ao final. Então, você pode perceber que nós tivemos pronomes, elementos que retomam uma ideia anterior, certo? Não só o pronome, como outros enunciados, também a presença de conjunções que estabeleceram relações entre essas partes do texto, entre os períodos, tornando a proposta de intervenção coesa, amarrando todas as ideias, ok? Para que a proposta, claro, fique clara, compreensível. Certo, gente? Então, já que analisamos a proposta de intervenção, vimos os elementos, vimos como a coesão pode conectar, relacionar esses elementos, vamos partir para o nosso segundo quiz. A coesão pode auxiliar na produção de uma proposta de intervenção? Sim ou não? Com vocês. E aí, gente, responderam o quiz? Fácil, né? Então, você com certeza respondeu que sim. Então, sim, a coesão pode auxiliar na construção de uma boa proposta de intervenção. Então, sim, tanto a coesão referencial, aquela que substitui e faz referência, que pode ser usado pronome ou palavras, sinônimos também, para fazer essa substituição e referência, pode ser utilizada, quanto a coesão sequencial, que é responsável pela progressão das ideias, pela introdução de ideias também na sequência do texto, dos argumentos, pela ordenação, ou seja, a organização desses elementos também no texto, certo? A coesão referencial e a coesão sequencial podem conectar as partes de uma boa proposta de intervenção, certo? Como? Para ficar bem claro, olha só, por meio do uso de articuladores textuais, como pronomes. Quais pronomes nós costumamos utilizar? Pronomes pessoais, certo? Tanto do caso reto quanto do oblíquo. Pronomes demonstrativos, esse, este e as suas variações. Lembrando, quando utilizamos esse, fazemos referência a algo que já foi dito. Esse faz referência a algo que já foi dito. Este faz referência, ou seja, vai indicar algo que ainda será dito depois no texto, ok? Depois do pronome. Então, é importante você ter isso em mente, que isso fique claro. Além disso, nós temos esses pronomes, certo? Os pronomes possessivos também podem ser utilizados, assim como outros pronomes também podem ser utilizados, mas os principais são exatamente esses pessoais, demonstrativos e possessivos, ok? Também pode ser feito uso na coesão de que elementos, que articuladores? Colocando aí, olha só,
conjunções. E aqui é importante lembrar, gente, conjunções, toda vez que você utilizar conjunções, você vai ter conjunções que estabelecem ideias, principalmente as coordenativas e as subordinativas, certo? Que podem estabelecer ideias de adição, acréscimo, oposição, concessão, ideias de tempo também que podem ser marcadas por essas conjunções dentro do texto, certo? Então, percebo que elas também são articuladores textuais importantes, certo? E percebo que ela vai trazer também uma progressão de ideias dentro do texto. Então, toda vez que você utilizar uma conjunção, esteja ciente que você vai estabelecer ideias entre as partes desse texto, entre a primeira oração e a segunda oração, entre um período e outro, ou entre um parágrafo e outro, ok? Os verbos também, gente, são importantes, vocês viram que os verbos marcam a sequência temporal, então percebo que ele é importante na sua flexão de tempo, certo? E também até nas ideias que eles podem marcar com o modo verbal. Então o verbo, você vai ter aquela ideia da sequência. Em um texto narrativo, o verbo vai ditar essa sequência da ação que veio primeiro, a ação que veio depois, certo? O modo também é importante porque você vai ter aquela ideia se a ação realmente aconteceu, o modo indicativo, se a ação, se pode acontecer ou não pode acontecer, aquela dúvida, o modo subjuntivo e, claro, a ordem com o modo imperativo. Então, o verbo irá atuar na coesão exatamente com esses elementos aí, ok? E, claro, mais um elemento importante também, advérbios, certo? Essas palavras também podem ser utilizadas para coesão, para estabelecer coesão, lembrando que quando você utiliza o advérbio, você também estabelece ideias importantes dentro do texto. A ideia de tempo, de finalidade, de assunto, de afirmação, negação, também são ideias presentes e marcadas por advérbios, ok? Então, percebo que são elementos importantes para a coesão que podem ser utilizados, ou seja, os advérbios, como recurso de coesão dentro do texto. Recursos linguísticos, recursos da própria língua para marcar essa coesão. Ok, gente? Então, agora vamos ao nosso cronograma de estudos. Muito bem, queridos, então, para que nós possamos compreender bem a coesão, nós temos alguns pré-requisitos, ou seja, nós temos alguns elementos, algo que precisa da nossa atenção e nosso estudo, para que a gente possa compreender bem a coesão. Olha só, o que é importante? Estudo dos articuladores textuais, aqueles elementos que vão articular o texto, marcando a ordem dos argumentos, a ordem dos acontecimentos, certo? Também é importante você estudar a sinonímia, palavras que são sinônimos, que possuem sentidos semelhantes, que podem ser utilizadas para a coesão na substituição de determinado termo, certo? Substituindo e fazendo referência a um termo, a uma ideia que já foi citada no texto, evitando repetição. Para aprofundar este assunto, coesão, olha só o que eu indico. Você estude os modalizadores, ou seja, a modalização de alguns enunciados da língua. Isso te ajuda a ir além, aprender um pouco mais, certo? Para a sua escrita, para a sua redação. E também estudar unidade e clareza textual, assunto importante para tornar o seu texto claro, para tornar o seu texto melhor e potencializar, e claro, para que você, quando for realizar a sua prova de redação do Enem ou outro vestibular, possa alcançar a nota máxima. Ok? Então, vamos às nossas considerações finais. Muito bem, vimos na nossa aula, no nosso momento, como elaborar uma boa proposta de intervenção, os elementos que compõem essa proposta, e também vimos como a coesão pode auxiliar na construção dessa proposta, ok? Então, essa foi a nossa aula, esse foi o nosso conteúdo e, claro, agora vamos ao nosso momento, a nossa foto, que eu vou fazer, claro, uma pose comemorativa, comemorando o seu resultado, a sua conquista. Vamos lá? Foto! E, claro, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @centrodemídias_am, e também nos marque nas postagens, #Projeto Conquistar,
Seducan, ok? Até a próxima, gente. Tchau!